Ontem nós estávamos conversando aqui em casa o quanto que nós estamos vivendo num mundo cheio de oportunidades, cheio de opções, que a tecnologia ela nos ajuda muito, porque veio facilitar a nossa vida, né? Só que ao mesmo tempo veio complicar demais. Eu sou de 1972, então a galera que é aí da minha idade vai se identificar. Na nossa época não tinha celular, não tinha internet. Quando a gente precisava pesquisar algo, a gente tinha que ir na biblioteca. Tinha o Barça, tinha o Almanac, tinha um monte de coisa lá que pra gente pesquisar a gente tinha que ler muito. A gente tinha que escrever muito. E nós não tínhamos muitas opções. Na maioria das vezes, ou era isso, ou era aquilo, ou era aquilo, ou era isso. Hoje em dia, nesse tempo que a gente está vivendo, é muita opção, é muita sugestão, nós somos bombardeados com muita informação. Hoje em dia, para os jovens decidirem as coisas, é muito mais difícil do que para nós, jovens da época, porque nós tínhamos, às vezes, só duas opções. Ou a gente escolhia uma coisa, ou escolhia outra coisa. Hoje em dia, nós somos bombardeados com tantas opções e com tantas informações que muitos de nós, às vezes, nos perdemos, principalmente os mais jovens, que precisam, às vezes, escolher uma profissão, que precisa escolher um trabalho. E se eu escolher isso e o que seria bom para mim fosse isso? E se eu quero isso, mas Deus quer outra coisa? Ainda tem a vontade de Deus que a gente quer agradar, só que a gente fica meio que paralisado. As opções deveriam ser boas para nos ajudar, para vir nos auxiliar, mas esse bombardear de opções tem paralisado pessoas. Tem feito com que pessoas fiquem esperando que algo aconteça. Principalmente nós que professamos essa nossa fé em Deus, muitas vezes nós paramos e paralisamos porque são muitas opções, a gente não sabe o que fazer, aí a gente fica parado, não faz nada e fica esperando Deus mostrar. Então, já que eu não sei, eu vou jogar para Deus. E eu não vou tomar nenhuma decisão, não vou fazer nada, vou jogar para Deus, Deus vai me mostrar. E aí a gente fica esperando que Deus faça algo espetacular, que Deus mova coisas de lugar e que Deus escreva com letras garrafais que decisão devemos tomar, o que nós vamos fazer. Sabe, nós estamos diante de um Deus que não muda. O mesmo Deus que estava comigo lá em 1972, quando eu nasci, que vivi naquele tempo analógico, onde o digital era tão distante de mim, é o mesmo Deus hoje. E a Bíblia diz que Deus não muda, porque Ele sabe o caminho de todas as coisas. Mas o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Com tanta informação, com tanta opção. São tantas coisas que a gente pode decidir. Isso nos deixa exaustos, isso nos deixa cansados. E eu quero hoje conversar com você sobre isso. Deus quer que você pegue o que você tem na mão e trabalhe com isso. E faça o que está na sua mão para fazer. Não fique perdido observando o vento, as coisas. Eu vou esperar a melhor época. Quando você pensa, já passou 10 anos. Já se passaram 10 anos. Quando você pensa, já se passaram 20 anos. Porque o tempo não para e muda constantemente. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. E hoje eu quero trazer essa mensagem que ontem Deus falou muito ao meu coração, ao me deparar com essas informações, a gente conversando aqui em casa, eu falei, é mesmo, como é difícil, são muitas opções, a tecnologia, o digital veio para facilitar, mas ao mesmo tempo complicou a vida de todo mundo, porque a gente fica perdido. Eclesiastes 11:6 diz assim, semeie de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor que a outra. Sabe, você
pode estar perdido diante de muitas decisões que você precisa tomar, que você precisa fazer, porque são muitas opções. Você tem medo de escolher uma coisa e não sei. Sabe, Deus trabalha com o que você tem. Deus realiza os milagres com o que você tem nas mãos. Sabe, aqui Eclesiastes está dizendo para você trabalhar. Muitas vezes você tem sonhado, você tem desejado coisas para a sua vida. Você tem até repetido, eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou ser rico, eu vou ser curado, eu vou ser magro, eu vou ser forte, e não faz nada a respeito. Você precisa trabalhar no que você sonha. Você precisa entregar um trabalho sobre as coisas que você declara para a sua vida. Não adianta só falar que você quer ser próspero, que quer ter saúde, e se você não trabalha isso. Aqui Eclesiastes fala, você não sabe qual semente que vai prosperar, mas você vai plantar, você vai trabalhar. Planta de manhã, planta à tarde. Um dia, essa semente que você está plantando, ela vai brotar e ela vai trazer para você uma colheita. Se você ficar parado só observando o vento, esperando que Deus dê um sinal, eu tenho que ter uma conversa difícil, mas eu preciso saber se é para ter essa conversa difícil ou não, então eu vou esperar Deus me dar um sinal. Ei, a conversa difícil ela existe? Então resolva, vai e tenha essa conversa difícil. Não fique esperando acontecer algo, um sinal. O sinal já existe, que é a conversa difícil, que é o problema que precisa ser falado, ser conversado, ser resolvido. Aqui Eclesiastes fala, semeia de manhã e semeia à tarde. Você não sabe qual das sementes irá brotar. Então você precisa trabalhar sobre as coisas que você pensa para a sua vida, deseja para a sua vida. Você tem declarado, por mais opções que você tenha, por mais que você seja bombardeado com informações e opções, existe algo na sua mão que ele já existe na sua mão. E Deus trabalha com o que você tem nas mãos. Então, se as muitas opções que você tem, elas paralisam você, hoje Deus manda dizer para você, trabalhe. Porque eu sou o Deus que não mudo, eu sou o mesmo em todos os tempos. E tudo de bom que existe, todo dom perfeito, vem de mim, que não mudo e não tenho sombra de variação. Tiago 1,17, toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem dos Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não precisa mudar de entendimento para se adaptar aos novos tempos que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos mudar o nosso entendimento para dar conta de viver a nossa história, de carregar a nossa cruz. E a nossa cruz tem sido pesada porque nós temos parado e sido paralisados pelas muitas opções. E nós não sabemos o que fazer. Ficamos declarando, vira um mantra o que a gente declara. O que é mantra? São palavras soltas que você fica repetindo e não vai causar efeito. Porque o que causa o resultado é o plantio, é o trabalho. Trabalha no que você deseja, trabalha sobre aquilo que você tem sonhado. Você precisa fazer, você precisa trabalhar. E depois de trabalhar é entregar este trabalho a Deus e dizer, Senhor, agora quem vai fazer crescer, quem vai fazer essa semente dar certo ou não é o Senhor. Marcos 6,46, Jesus, ele é o nosso padrão, né? Ele é a nossa barra de comparação. E Jesus, aqui em Marcos 16, mostra exatamente o que Jesus fez depois de um longo dia de trabalho. Ele tinha multiplicado pães e peixes, estava cansado, tinha lidado com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, estava cansado, trabalhou, entregou, e aí o que ele fez? Se despedido daquela multidão, tendo terminado aquele trabalho naquele momento, o que Jesus fez? Marcos 6,46. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Primeiro Jesus trabalhou e depois ele subiu ao monte para orar. Para entregar para o Pai, olha, eu joguei a semente, eu plantei, agora é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor quem vai gerar vida na vida dessas pessoas. Eu estou cansado, entrego o meu cansaço ao Senhor.
para que o Senhor dirija os meus passos. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós cremos em um Deus que é guerreiro, que é Senhor, que não muda. Nós mudamos o tempo todo, né? Se você tivesse uma empresa, tivesse que contratar um funcionário, que ele fica mudando de ideia o tempo todo, fica em dúvida o tempo todo, você contrataria? Pois nós somos este servo em dúvida. Esse servo, nós somos essa pessoa que fica mudando toda hora de entendimento. Mudando de pensamento, a gente quer agora, depois a gente não quer mais. A gente pensava que era isso, agora é aquilo. Nós vivemos inconstantes e instáveis. Mesmo assim, por mais que você seja dono de uma empresa, você nunca contrataria alguém dessa forma. Deus escolheu nos amar e escolheu fazer milagres com o que a gente tem na mão, por menor e mínimo que seja. Ele escolheu nos amar, nos abraçar e tornar leve o nosso caminho, mesmo a gente pisando na bola. Mesmo a gente começa uma semana de oração certinha, semana que vem a gente já começa a orar esporadicamente, a gente já começa a sair da presença de Deus iludidos com o que a gente está vendo, com o que a gente está acreditando, e mesmo assim, Deus nos ama. E Deus nos aceita desse jeitinho mesmo. E Deus não fica pensando que você é inconstante. Deus não fica com pensamentos sobre você, pensamentos que você é uma pessoa que não é de confiança. Ele olha para você e tem pensamentos bons a seu respeito, apesar de todos os defeitos que nós temos, apesar de toda a nossa inconstância. Deus olha para nós e consegue ver coisas boas, ter pensamentos bons a nosso respeito. Então, Jesus Cristo, lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eclesiastes 11:5 fala que a gente não sabe qual que é o caminho do vento. A gente não sabe como que uma criança é formada no ventre da mãe dela. Mas Deus sabe. Deus conhece e controla todas as coisas. Então, se você está exausto, com tantas opções que a tecnologia trouxe para você, se você está cansado, você está em dúvida, você não sabe o que decidir para a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar. É trabalhar sobre essas coisas que você tem desejado no seu coração, com o que você tem nas mãos. Não fique preso a possibilidades. Mas e se eu escolher isso? E se eu fizer isso? Se o e se não está no seu alcance, você não vai trabalhar com possibilidades. Você trabalha com o que você tem nas mãos, com a sua realidade. Talvez você ache que o que você tem na sua mão é muito pouco. Começa a repartir esse pouco para você ver. Tem pessoas que não têm nada do que você tem. E você começa a abençoar, começa a trabalhar com o que pouco que você tem. E você vai ver multiplicar, multiplicar, multiplicar e multiplicar. Sabe? É muito difícil para nós conseguirmos olhar todas as situações e todas as coisas do jeito que Deus vê, do jeito que Deus olha. Porque nós sempre vamos ver o copo meio vazio, né? A gente sempre vai ver as coisas pelo lado mais complicado, mais difícil. E hoje, o que eu senti de Deus, que ardeu no meu coração para eu falar para você, é que tudo que você tem na sua mão hoje, que não faz parte da possibilidade, e se eu escolher, e se eu fizer, olha para a sua mão. Na sua mão não tem e se, já está na sua mão. Sabe, Deus não vai preparar um caminho, Ele já preparou. Deus não vai construir algo, já existe. O Deus que não muda, Ele colocou dentro do meu coração e do seu a eternidade. Nós temos uma ânsia, nós temos um desejo pela eternidade. Que nada e ninguém pode suprir esse vazio, somente a presença dele. E esse Deus que não muda, que as épocas mudam, que a tecnologia, a internet, tudo muda, esse Deus que não muda. Quando nós o buscamos e temos um relacionamento com Ele, essa eternidade dele faz parte aqui, ó. E não existe nenhum tempo difícil,
Nenhum tempo de tecnologia, de internet que você vai pegar você de surpresa de uma forma com que você não vai saber viver esse tempo. Porque Deus, através da pessoa do Espírito Santo, tem sabedoria para derramar sobre você, sobre em qualquer época da vida que você está. Eu não sei quem está me ouvindo aqui, se tem jovens, se tem só adultos, eu não sei qual é a idade que você está, qual é a fase da vida que você está. Eu só quero dizer para você que Deus, não importa qual é o tempo que você está vivendo, Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus tem conhecimento para viver todas as épocas, conhecimento para viver todas as eras. E esse conhecimento Ele dá de graça, porque fala que qualquer um que necessita de sabedoria é só pedir, porque Ele dá de graça. Então não tenha medo de viver esse tempo. Porque o Deus que não muda, que conhece todas as estações, que sabe o caminho do vento, que sabe como uma criança é formada no ventre da mãe, Ele tem sabedoria para dar para você viver o melhor dessa terra enquanto você viver. Mas não fique parado observando o tempo mais oportuno de você investir seu trabalho. Trabalhe com o que você já tem. Comece com o que você já tem nas mãos. Ah, mas o que eu tenho nas mãos não tem nada a ver com o que eu estou querendo. Então repense, reavalie. Porque Deus vai fazer os milagres que você precisa a partir do que você tem nas suas mãos. Eu tenho certeza que você está achando pouco que você tem nas mãos porque você está comparando sua vida com a de outra pessoa. Você está fazendo comparações do seu Instagram com o Instagram de outra pessoa. Você não calça as sandálias da outra pessoa. Você fica comparando a sua vida com a vida do outro e acha que a vida do outro é perfeita porque você não está calçando as sandálias da outra pessoa. Porque se você visse o que a pessoa vive na vida dela, além do que você está vendo, você olharia para a sua vida e perceberia que o que você tem é suficiente para você. Você não precisa de mais. Então, se você está perdido, está paralisado em um lugar, em um tempo, onde você acha que você não consegue sair desse lugar, não consegue prosperar, pare de comparar a sua vida com a de outra pessoa e comece a olhar para Jesus. Seja imitador de Jesus. Jesus sempre, quando ele trabalhava naquilo que estava nas mãos dele, ele se retirava depois para orar. Porque esse relacionamento com Deus que não muda, que nem tem sombra de variação, é Ele que vai dar para você toda a estratégia. Por isso que o seu caminho está tão pesado. Por isso que você fala, é minha cruz, está pesado de carregar. Porque você está vivendo de maneira equivocada. Você está vivendo de acordo com o que você vê, com o que você está entendendo. E o Deus que não muda tem toda a estratégia para você viver neste tempo. Mas Ele não vai fazer coisas que não existe dentro de você. Porque já existe, já está. Você fala, eu tenho tanta vontade de ter isso na minha vida. Olha para a sua vida e fala, o que eu vou trabalhar hoje para ter isso amanhã? Eu gosto muito de falar que eu estou fazendo academia, né? Gosto de falar que eu estou fazendo musculação. Estou muito feliz por este tempo, porque Deus mudou meu entendimento. Que eu vou trabalhar hoje o corpo que eu quero ter com 60 anos. O que eu quero ter com 60 anos? Eu tenho que trabalhar hoje. Eu tenho que trabalhar hoje. Então, trabalhe. Plante de manhã, plante à tarde. Você não sabe qual das sementes vai poder brotar primeiro. Mas enquanto você ficar comparando a sua vida com a de outras pessoas, você vai olhar para você, você vai ver só perda. Você vai enxergar só escassez. Você vai enxergar só um vazio. Mas quando você olha para Jesus, você vai descobrir que o que você tem na sua vida é suficiente para você começar. Ou recomeçar. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu quero terminar essa live dizendo para você Romanos 11:29, porque Deus não se arrepende de quem Ele escolhe e abençoa, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu de ter escolhido você. Você é tão inconstante. Hoje você quer um negócio, amanhã você quer outro. Deus quer que você firme os seus pensamentos nele, porque Ele
É o Deus que não muda e tem sabedoria para qualquer tempo que você vai viver. E através da pessoa do Espírito Santo, Ele vai dar para você toda a estratégia que você precisa para viver no mundo analógico ou tecnológico, o que virá. A pessoa fala, mas parece que o mundo vai ficando difícil, cada vez mais difícil. Onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Onde abunda qualquer coisa difícil na sua vida, onde tem a abundância de problemas, a abundância da bondade de Deus, da graça de Deus, ela supera, porque Deus é assim. Deus, o que Ele tem preparado para a sua vida, nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. O que Ele tem preparado para aqueles que o amam, que o colocam em primeiro lugar na sua vida, porque Ele é um Deus guerreiro, que guerreia nossas batalhas. O problema é que você tem escolhido guerras e batalhas erradas. Ao invés de você guerrear contra a sua mágoa, contra a sua angústia, contra a sua ansiedade, não viver ansioso, não ficar com medo, você tem guerreado contra pessoas. Contra as pessoas, quem guerreia por você é Deus. Você tem que lutar para não ser ansioso, lutar para não ficar com medo, lutar para não ficar com mágoa, libertar-se. Essas são as batalhas que você pode lutar, pode buscar. As outras de pessoas que te perseguem, de pessoas que falam mal, essas são guerras, são batalhas que é Deus que vai lutar por você e fazer por você. Então escolha hoje trabalhar no que você tem declarado. Não fique apenas declarando o que você deseja. Comece hoje a trabalhar com o que você já tem com o que você tem nas suas mãos. E deixa que os milagres que você precisa no caminho, Deus vai fazer. Porque Ele faz. Porque Ele ama você. E Ele escolheu você para viver este tempo, porque você dá conta de viver nesse tempo. Você consegue. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, presença santa, enche o coração de sabedoria dos meus irmãos neste momento, para que eles olhem para a realidade deles e descubram quanta riqueza eles têm nas mãos, para o Senhor fazer todos os milagres que cada um deles precisa. Espírito Santo, obrigada por essa parceria maravilhosa. Quanto amor, quanta paciência o Senhor tem tido conosco. Firme os nossos passos, nossos pensamentos para olhar somente para o Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade e eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo ou na sua alma. Seja liberto, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.